Graça e paz, amigos, irmãos, pastor Márcio Bonifácio, nós estamos hoje produzindo um vídeo muito importante que vai mudar a tua vida, falando um pouco como vencer o fracasso. E nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Eu gostaria de usar um texto no livro de João, capítulo 21, que fala da pesca maravilhosa. Amém? Então, antes de nós entrarmos nesse assunto que vai mudar a tua vida, eu gostaria de pedir você para inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber o nosso material, no nome de Jesus. Irmãos, esse é um texto muito conhecido por cristãos, enfim, palavra poderosa, como vencer no meio das crises, o que parece crise para um, mas para outra oportunidade, vitória. Aqui conta a história de um pescador que outrora andou com Jesus, e ele simplesmente foi pescar, e a Bíblia relata que ele pescou a noite toda. Não só ele estava só no barco, estava Pedro, juntamente com os outros discípulos, mas a Bíblia diz que foi um fracasso, não pegaram nada. Mas o que me chama a atenção é que Pedro, ele não era um pedreiro, não era um carpinteiro, ele era pescador, então ele conhecia as artes, conhecia os locais onde estava propício a capturar peixe, ter uma pesca bem sucedida, mas a Bíblia não pegou nada no mar da Galiléia. Até que no outro dia, na margem da praia, estava Jesus e ele disse: tem alguma coisa para comer? Pedro disse: não. Aí está o problema, né, irmãos? Quantas das vezes nós tentamos sair com nossos amigos, com pessoas influentes para resolver um problema e não consegue, a coisa vai de mal para pior. E esse texto retrata justamente isso, que Pedro, ele tentou, mas não conseguiu. Imagina o aspecto quando a gente está em busca de uma vitória e a coisa vai de mal para pior, não consegue resolver aquele problema. E muitas das vezes, Deus, na sua insondável, na sua infinita misericórdia, ele deixa nós tentarmos do nosso jeito, da nossa maneira, ter sucesso. Então ele fica observando até onde a gente pode conquistar alguma coisa. Veja Apocalipse capítulo 3, disse: a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas tem uma porta aberta para vós, que tem guardado a minha palavra, guardarei na grande tentação que há de vir sobre a terra. Então aqui Jesus mostra que ele tem o controle de todas essas coisas. E muitas das vezes ele permite a gente tentar ter sucesso na área sentimental, financeira, profissional. A gente tem que conquistar. E muitos conseguem, e outros não. Mas ele fica observando. E assim como eu creio que estava, Pedro pescou a noite toda, estava com um problemão, tinha família, tinha que sobreviver e não resolveram o problema, sendo que era pescador. Mas Jesus estava à margem da praia. Então entendo que tantas das vezes nós tentamos e não conseguimos ter êxito em algumas situações, mas Jesus estava como na praia, eu creio que está bem próximo de você. E Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Então isso relata que muitas das vezes a gente tenta resolver e Deus, ele está bem próximo de mim e de você para nos auxiliarmos. Mas a Bíblia relata que eles foram pescar e não tiveram êxito, mas eles foram fazer do jeito, da maneira e da forma deles. E muitas das vezes, hoje, muitas pessoas têm fracasso, porque se ele tivesse colocado Deus na frente, talvez o resultado seria outro. Mas Jesus deixou eles tentar. E Jesus libera uma palavra poderosa: lança a rede à tua direita. Então foi uma palavra produzida sobre o autor da vida, que a palavra dele é poderosa, tem poder. Porque aquilo que sai da boca de Deus não volta vazio. Assim como a chuva que rega a neve que cai do céu para lá, não volta, para que
o solo possa semear semeadura. Então a palavra de Deus não volta vazia. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Jesus liberou uma palavra poderosa sobre a vida de Pedro, que eu estou liberando sobre a tua vida hoje. Pessoa que fracassou, mas deixou a palavra de Deus entrar. Não questionou, porque ele, conhecedor do mar, ele simplesmente voltou a pescar e teve êxito porque ele ouviu a voz do Senhor. De repente você que fracassou está querendo parar, não está querendo desistir, entregar, não. Pedro já tinha abrido mão da pescaria, já estava em rumo de ir para a praia para retornar para o teu lar. Mas Jesus disse, lança a rede à tua direita. Então ele retomou, se posicionou e lançou a rede à tua direita. A Bíblia diz que a rede quase se rompeu pela quantidade de 150 grandes peixes que tiveram dificuldade de botar dentro do barco, mas tiveram êxito, porque a palavra do Senhor foi liberada. Interessante, aquilo que sai da boca de Deus tem um poder tão grande, que aquela rede, eu creio que não ia se romper, porque quando Deus manda a provisão que não vem de Deus, você não se perde nada, porque Deus, a bênção de Deus não gera dor nem sofrimento. Amém, irmãos? Então aqui está um exemplo aqui. Deus deixa a gente fazer do nosso jeito, da minha maneira, da nossa maneira. E muitas vezes você vai fracassar. Então, qual a receita, pastor? Para mim ter sucesso, é receber a revelação de Deus. A revelação foi, lança a rede à tua direita. Eu não sei que tipo de resposta você precisa, mas aquilo que sai da boca do profeta, se você crer, você vai prosperar. Eu posso citar muitas pessoas que estavam predestinadas ao fracasso. Josué era um, mas ele foi para uma campina, dobrou seu joelho e pareceu um anjo diante dele com a espada nas mãos, e ele disse, todos nós são contra nós, não, sou o Senhor dos Exércitos, entregarei o rei, as cidades valentes nas tuas mãos, mas porém vou te dar uma instrução. Então o sucesso para vencer um fracasso é a instrução de Deus. E Josué recebeu a instrução, dá 7 voltas, no último dia dá 7 voltas, e o muro caiu. E assim aconteceu. Então o que está faltando na sua vida é uma instrução, uma revelação de Deus. Me lembro claramente o testemunho do Mark Modork, ele tem um jato particular, um homem sábio que já compôs 5.000 hinos, que escreveu diversos livros, um homem muito intelectual, sábio. Porém, ele no seu início da sua jornada, ele ficou muito chateado com Deus, porque ele achava que o pai dele era um homem santo, jejuava a semana toda, tinha uma vida de oração, mas era pobre, pobre, pobre de maré. Porém, ele perguntou para Deus, Senhor, meu pai busca tanto, meu pai é um homem santo, por que meu pai é tão pobre? E Deus deu a instrução para ele. O que prospera o homem é a instrução que vem de Deus, é a revelação, a ideia que Deus coloca no coração, que vai mudar a história deste homem, desse personagem. Eu poderia citar vários aqui, irmãos, que tiveram uma revelação de Deus e a vida foi totalmente mudada, impactada. Nos nossos dias, pessoas que não desistiram, não deixou parar por causa do fracasso, por aquilo que não deu certo. Chegaram para Thomas Edison, disseram para ele, quantas vezes você testou para a lâmpada ser um sucesso? 2.000 vezes. Irmãos, quem está disposto a tentar 2.000 vezes para ter êxito? Então ele não desistiu. Hoje eu estou usando a lâmpada na criação de Thomas Edison, porque ele não desistiu, tentou 2.000 vezes. Chegaram para o Santo Dumont e perguntaram por que chama 14 bis. Ele disse, olha, eu custei o primeiro bis, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, mais o 14º a voar. Então ele botou o nome de 14 bis. O homem fundador da Walt Disney, o nome dele é Walt Disney, era um jornalista que foi mandado embora do seu trabalho porque não tinha criatividade. Ele não desistiu e ele criou o Disney
criou um personagem chamado Mickey Mouse, conhecido no mundo todo, se tornou um grande sucesso. São pessoas que não deixaram parar pelas dificuldades. O que eu entendo com isso? No meio do fracasso, nós temos que levantar, porque o fracasso não é o fim, é uma escola de aprendizagem. A gente aprende com nossos erros, mas a ideia de Deus colocar no teu coração é esta a chave do sucesso. Isso significa a instrução, a direção, a revelação de Deus pode mudar tudo na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, a paz do Senhor. Que Deus prepare outro dia para nós continuar a nossa comunhão. Amém? A paz de Jesus.